pessoal está entrando. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma live aqui do CREAS Flor do Camará. E hoje o nosso tema é os desafios na assistência social no atendimento aos idosos. Eu hoje vou convidar aqui uma amiga de trabalho para participar com a gente. Ela que tem uma vasta experiência, é a minha amiga Vera. Eu vou chamá-la para que a gente possa conversar aqui. Só um minuto. Bom dia, Vera. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, vamos começar nossa live hoje. Eu quero agradecer a você, né, por estar passando um pouquinho dessa sua experiência em atuação na assistência social, com os idosos, principalmente. Então, vamos lá começar nossa live. Primeiramente, eu acho importante a gente destacar algumas normas, né, algumas leis com relação à política de defesa dos idosos, né? Primeiro, eu acho importante a gente destacar a Política Nacional do Idoso, né, que é uma lei, né, a Lei 8.842/94, né? Essa lei, ela assegura os direitos sociais do idoso, né, criando condições para promover sua autonomia. Tá bom? A gente sabe o quanto o idoso ele precisa da assistência do Estado, né? Porque muitas vezes na família, você sabe que é difícil, né, a gente ter essa assistência por parte da família. Então, o Estado realmente precisa dar esse apoio, né, e essa assistência social ao idoso. É isso? É verdade. Então, eu queria destacar também, né, que é muito importante, o Estatuto do Idoso, né, a Lei 10.741/03. Né? No que concerne, a gente sabe que a lei é grande, é vasta, possui a defesa de vários direitos do idoso, mas eu quero destacar com relação à assistência social, né, nos seus artigos 33 a 36, né, que fala exatamente dessa articulação, né, seja federal, estadual e municipal, com relação à defesa dos idosos, né? Essa articulação mediante a LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, né, isso, e a garantia de diversos direitos para os idosos. Um direito principal que a gente, no nosso trabalho, a gente acompanha muito, que é a questão do BPC. Né? A questão do BPC que, na maioria dos casos, é a fonte de sobrevivência de diversos idosos. Você que já atua há muito tempo, né, pode passar para a gente aí como é que funciona com relação a essa questão, né, do BPC, a atuação da assistência social nesse sentido, não é? A Lei 10.741 de 2003, de 1 de outubro, ela presta assistência ao idoso, né, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional, no Direito do Idoso. Esse idoso precisa ter 65 anos, ser desprovido de condições financeiras e não ter família a qual faça o seu custeio. Verdade, Vera. Excelente colocação. E me diz uma coisa, Vera, com relação aos atendimentos, assim,
O que você, ao longo dessa experiência sua com relação ao trabalho dos idosos, você pode verificar que realmente existe, na maioria dos idosos, eles são beneficiados por esse BPC, ou existe alguma interação da família, nesses casos que você consegue acompanhar? Não, existe o BPC, né? Para aqueles que procuram e que é de grande ajuda. Mas o que você queria saber a respeito da família? Isso, isso. É importante, né, essa interação da família, nos Sim, casos em que existe. é importante, muito importante, Verdade, né? verdade. Eu queria saber também com você, com relação, outro ponto importante que existe nessa lei, no Estatuto do Idoso, com relação às entidades de longa permanência, né, aquelas casas de acolhimento, né, dos idosos. Como é que fica com relação à estrutura, à organização e, principalmente, ao custeio, né? Como é que fica com relação aos valores que são repassados para essas casas? O idoso que tem o benefício, o LOAS ou o BPC, o benefício de prestação continuada, existe um contrato junto com a instituição de longa permanência. E esse contrato, né, assegura a estadia do idoso na residência. Né? Entendo, entendo. Exatamente a custear as despesas dele. Sim, para custear a despesa do idoso. Entendi, entendi, entendi. Ótimo, ótimo. Excelente colocação, né? Porque a gente Bruno, tem que deixar essa questão Bruno, de sendo que. uma instituição filantrópica, esse custeio é facultativo. Uhum, entendo, entendo. Muito bom você colocar essa questão, né? Porque existe também, né, a garantia do direito à vida, à saúde, né? Então, tudo isso tem que ser colocado, né, do Sim, ponto de vista social, né, para que sejam garantidos todos esses direitos aos idosos. Não é isso? certo. É verdade. Pronto, pronto. Então, eu também, como a gente vê muito isso no dia a dia, né? A gente vê muitas coisas na prática, diante do nosso trabalho na assistência social. Eu separei alguns crimes, né, que são elencados no Estatuto do Idoso. Né? O primeiro é com relação ao artigo 102, que fala da apropriação ou desvios de bens do idoso, que é como nós conhecemos, né, que na nossa linguagem social, que é o abuso financeiro. É isso porque a gente realmente vê isso com muita. Principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente vem vendo isso muito, acontecer muito, né, que é o abuso financeiro praticado, às vezes, por filhos, por netos, por sobrinhos. Netos, sim. Esse, Bruno, o abuso financeiro hoje, durante a pandemia, tem se notado, né, detectado que vem por uma necessidade maior. Por a família, um, dois, três ou até mais membros estarem desempregados e o idoso, ele custeia essa família com seu benefício. na verdade, como você falou, por conta dessa pandemia, as pessoas Sim, perdendo os empregos, então vem o único meio de existência, aquela renda, né, do aquela idoso, renda, sim. aquela renda do idoso. E com o passar do tempo, passam a se utilizar daquilo ali. Às vezes a pessoa Sim, sequer tem torna-se contato com aquela renda. torna-se um ciclo vicioso, né? E Exa- aí o idoso perpassa por muitas dificuldades, né? Uhum. Por não ter acesso a, ao dinheiro para remédio, para alimentação, né? E fica muito difícil. Isso, você sabe, como advogado, é crime. É verdade, é verdade. E eu vejo que existe realmente essa atuação,
no CREAS, de fiscalizar, não fiscalizar, né? Não é o nosso serviço, mas assim de orientar, né? Orientar as pessoas, orientar o idoso com relação a isso, e que muitas vezes o próprio idoso, naquela situação, ele não admite, ele não quer que exista um cuidado, que exista um controle, de levar aquela situação para o Ministério Público, né, ou para um órgão de defesa do idoso. Às vezes o próprio idoso ele se nega, porque é um filho, porque é um parente, e não quer que isso aconteça. Ele se nega porque ele diz que é a família dele e que não vai tirar o pão dos netos, dos filhos, enfim. Ele se autoflagela, né? Porém, dá todo e qualquer assistência à sua família. Por isso que, às vezes, os parentes de má fé acabam fazendo isso, né? Praticando esse isso. E ele concorda. Verdade, verdade. A gente tem visto isso. No dia a dia, nós temos lidado com esse tipo de caso. São muitos. Verdade, verdade. Principalmente agora, né, nesse período que a gente vem passando, né? Um período que muito difícil para todos. Os idosos sofrem muito porque, às vezes, como a gente passou aqui, vê situações que tem um filho que perdeu o emprego, uma filha que já tem um neto para sustentar e não vai deixar que o filho passe por uma situação complicada. Mas, por outro lado, um filho com uma má intenção se utiliza daquilo ali como meio de subsistência. Né? Aquele dinheiro ali que ele vai ter sempre, lógico, né? Até um falecimento do idoso, mas ele vai ter aquele valor. Sempre. Ele sabe que ele pode ter aquele valor. Então, isso faz com que o filho, qualquer parente que esteja se utilizando daquilo ali, passe a não querer mais voltar ao trabalho ou procurar um novo trabalho, porque tem aquele valor mensalmente. Não é isso? É verdade. É verdade. É bom também a gente pontuar com relação até a utilização que a gente inclusive já verificou aqui, de cartões, né, em que a pessoa se apossa do cartão, né, fica de posse do cartão do idoso, sim, e efetua o saque, às vezes até empréstimos em nome do idoso. Na maioria dos casos, a gente vê que eles se apossam do cartão, né, e fazem empréstimo, assim diminuindo a renda do idoso, né, e a omissão é grande, porque não devolvem. E o idoso sobrevive de um pequeno valor. Isso, às vezes até quando há, né? Porque tem situações em que o Ministério Público tem que intervir naquela situação para que seja realmente remediada, né? Que aquele cartão seja cancelado, né? Que o idoso ele tenha o seu valor por lei garantido. O Ministério Público ele tem que intervir diversas vezes. A gente já verificou diversas vezes aqui que é realmente muito complicado de se desfazer dessa questão, não é isso? Exatamente, tem que fazer novo, cancelar esse cartão e fazer um novo, com uma nova senha, para que aquele ente da família, né, aquela pessoa que está de posse do cartão, não tenha acesso. Verdade, verdade. Eu destaquei aqui também, Vera, alguns tipos de violência, né? Os demais tipos de violência, que a gente sabe que não é só o abuso financeiro que ocorre, né? Não. Existe a física, o abuso psicológico, a negligência, que a gente sabe que ocorre muito com relação a alguns parentes, com relação à negligência, abandono, a violência institucional, né? A violência patrimonial, né? Como a gente já falou, é isso. A violência sexual, que ocorre também, a gente verifica isso com relação às denúncias do Disque 100, né? E a discriminação. Então, são violências que ocorrem com os idosos e que a gente, infelizmente, presencia isso
no nosso dia a dia de Vou falar um trabalho. pouco, Bruno, sobre a violência física. À É vontade. quando é usada a força para obrigar o idoso a fazer aquilo que ele não quer. E muitas vezes chega a agressão física e até a morte. Depende muito de quem convive com esse idoso, né? O abuso psicológico é quando é provocado por qualquer conduta ou crise que cause dano emocional a esse idoso. Entendo, entendo, entendo. E a baixa estima, né? Que causa E depressão. depressão, né? É verdade. A gente vê realmente isso. Até com relação, às vezes, ao abandono, né? Que você, mais que eu, sabe disso. Com relação a idosos que relatam, né? Pela depressão, por tudo que passam em relação ao abandono da família, né? Exatamente. E isso é realmente preocupante, principalmente agora que muitos idosos têm que ficar isolados da família, não pode ter contato, né, a não ser por telefone ou assim por uma videoconferência quando eles sabem fazer, né, isso. Mas de certa forma muitos se encontram isolados da família, né, A para maior pessoas parte deles hoje, sim. isso, para pessoas que já vivem em casas, né, de permanência, de grande permanência por muito tempo e já recebiam com pouca frequência os familiares, agora praticamente zero, né? Praticamente zero, não tem visita, não é isso? Então Eles isso é ainda mais algo que já adoecem. vinha anterior à pandemia. Exatamente. A negligência é quando você deixa de cuidar do seu ente querido, né? E ele se sente desprovido de cuidados. Verdade, velho. Normalmente, são os filhos, netos, os parentes que Uhum. negligenciam esse idoso ou idosa, Verdade, né? verdade. E aí, ela, por não ter condição mais de assumir a sua própria autonomia, passa a viver de uma forma muito. Como é que eu vou te dizer, Bruno? Me ajude. Passa, passa a viver de uma forma muito, assim, Vamos dizer assim que ele vive, ele está como se tivesse, é a única opção, vamos dizer assim, né? É a única opção, é, entendeu? Nesses casos em que a não família. tem, não tem como fazer, aí passa a viver com insalubridade, a Isso, casa não é mais o ambiente cuidada, de. ele não se É, autocuida, né? uhum, É por aí. é por aí, é verdade, é verdade. E a gente sabe, mais uma vez, né, é bom repetir, que isso se agrava ainda mais, né, com relação à pandemia, né? Tudo isso se agrava. É a questão, às vezes, da violência até sexual, não é isso? Até sexual, porque às vezes se está no mesmo ambiente durante muito tempo, se está, não pode, ele não pode sair, né? Além das questões psicológicas e físicas, né? Que a gente deve até comentar também com relação à questão física dos idosos, que muitos praticam atividades Exato. físicas e não podem praticar, pelo menos no momento, e tem que fazer algo em casa para que possa realmente é, é, é,
ter a estrutura física do corpo, né? Então, tudo isso tem que ser visto, né? E passado também para os idosos, para que possa fazer algo em casa, com a ajuda de algum parente que possa ajudar, né? Que possa ajudar nesse período que a gente tem muito difícil, né? Então, tudo isso tem que ser destacado. Eu coloquei aqui, Vera, não sei se você quer falar algo mais com relação a essas violências, se você tem algo mais aí para falar, eu teria mais um ponto para que a gente possa discutir. Certo. Pronto, você teria mais alguma coisa para passar com relação às violências? Posso passar para um próximo tema? Tenho. Que muitos Pode falar. idosos são abandonados também em hospitais, em casa de saúde, né? Importante, velho. Em casa de longa permanência, onde a gente já falou, pelos seus familiares. Uhum. Tem casos que você até chegou a relatar comigo em outras situações em que fazem anos que um idoso não tem uma notícia sequer de filhos, né, que simplesmente foi abandonado ali e que ficou. E Isso. até mudam o endereço para que não sejam encontrados. Isso. Para caso algum problema, algo ocorra com relação ao idoso, e realmente eles não sequer serem encontrados. Exatamente a responsabilidade desse idoso para o abrigo ou a casa de longa permanência. Excelente colocação, Vera. E eu coloquei aqui algumas estratégias, né, para garantir os cuidados com os idosos, né? Eu botei primeiro aqui a questão da segurança da renda, né? O que é que a gente fala? Que garantir que o idoso ele tenha segurança no recebimento da sua renda. Sim. Né? Que ele possa receber aquele valor e que possa ser utilizado em benefício dele. A gente sabe que o idoso ele tem diversos compromissos com o seu dinheiro, com relação a remédios, né? Medicação. A gente sabe que medicação é um custo alto, que muitas vezes não é custeado pelo Estado. Não é isso? Então, ele tem que haver essa garantia, não é isso? E nesse dia do recebimento, a data do recebimento, esse idoso deve ter uma pessoa de sua escolha e de sua confiança para que o acompanhe até o local do recebimento, né, do seu salário, para que ele não seja... Não haja extorsão, porque muita gente hoje se aproveita na ajuda, no caixa, Isso. né? Quando o idoso vai sacar e ele tem as dificuldades. Então, o que acontece? Alguém pode se aproximar, que já está ali para esta finalidade, e roubar o próprio idoso. Verdade, isso é verdade. Se existe alguém da família que se mobiliza, que vai junto, isso fica mais difícil de acontecer. Verdade, isso é muito importante, essa questão que você colocou, porque eu tenho verificado o aumento de empréstimos consignados pelos próprios bancos, que na maioria das vezes, acho que mais de 80% das situações, o idoso ele nunca solicitou. Mas pelo fato dele ir sozinho à agência bancária, alguns funcionários de má fé conseguem fazer com que ele assine contratos de empréstimo consignado e que esse dinheiro sequer vai para a conta dele. Né? A gente verifica diversos crimes, né? Isso é um crime. Então, é muito importante que a família esteja do lado dele até nessas situações, né? Para que realmente ele não possa, na própria instituição bancária, ser alvo desses crimes. E muitas vezes, né, eles nem sabem por que o desconto no salário. Exatamente. E a gente verifica muito isso. Quando vai pedir, realmente pede o extrato da conta e verifica que existe 1, 2, até 4 empréstimos, situações que a gente já viu, e que o idoso desconhece qualquer empréstimo, não recebeu qualquer valor. E aí cabe também à Defensoria Pública atuar nessas situações para que
esse tipo de coisa deixe de acontecer. Né, que tenha uma segurança a mais para o idoso, né, uma revisão desse contrato, que algum parente possa ter acesso, algum parente de confiança possa ter acesso a esse contrato, para que verifique se ele quer fazer ou não. Não é isso? Então, isso é importante, essa questão da renda. É muito importante essa questão da renda. Coloquei também outro ponto que eu acho muito importante, que é a segurança da convivência familiar. Né, que aí é o principal, é a base, né, é a família. Se houver essa segurança da convivência, né, da família, de vizinhos, de amigos, né, que possam realmente ajudar, Da própria evita comunidade, né? Isso, É, verdade. é estrutura, né, Bruno? Exatamente, isso. É a estrutura familiar, a estrutura comunitária, né, social, das pessoas que estão ali no convívio, né, para que evitar que qualquer dessas violações aconteça. Se tiver uma boa convivência comunitária, né, social, com os vizinhos, com os amigos, evita com que isso aconteça. Né? Evita muito que isso aconteça. Porém, verdade, a gente hoje tem um déficit muito grande. A família, de certa forma, acha que o idoso está por conta própria, não valoriza. Eu, muitas vezes, ao pegar um ônibus, eu espero descer 2, 3, 4, e a gente até ajuda a descer na condução. Por quê? Estão só e com muita dificuldade. O que esse idoso busca na rua? Muitas vezes o médico, o seu salário, a medicação que recebe nos postos, porque a família se omite, é omissa. Né? É verdade. Quando podiam ajudar. Né? É verdade. São pais que criaram seus filhos, deram toda a atenção e que hoje estão precisando dessa atenção dos filhos. E poucos... Com certeza. A gente fala entre aspas, mas poucos, principalmente da classe desfavorecida financeiramente, dá essa importância. Se liga no salário do idoso. Isso, exatamente. Por isso, é tão importante a nossa atuação, né? Como CREAS, como associação, né, no geral, para realmente passar essas informações para o idoso, para a família, para que possam realmente, né, criar essa segurança ao redor do idoso, que passou tanto tempo estudando. Essa violação de direito, porque isso é uma violação dos próprios filhos, da própria família, até da própria comunidade. Com certeza. Por isso a importância da nossa atuação, né? E, por último, eu coloquei também a questão da segurança de acolhida, né? A importância, né, como a gente falou agora, dos serviços de acolhida, como o CREAS, né? Essa assistência que é prestada. Como é importante a gente vê isso na prática. O quanto que a gente pode ajudar os idosos, né? O quanto que a gente pode levar com informação, né, com auxílio, né, seja social, seja psicológico, toda essa ajuda é bem-vinda, tanto para o idoso quanto para os familiares, né, que muitas vezes não sabem estar com o idoso. Muitas vezes eles vêm até o CREAS, porém não é o CREAS que vai resolver aquele problema ao qual ele veio trazendo. Então, a gente encaminha aos outros serviços, né? Às USFs, aos postos de saúde, ao CRAS, né? Ao CAPS, e outras instituições de direitos, né? É verdade. Vale também de direcionar esse idoso para o serviço necessário. Necessário, é verdade. Isso. É muito importante.
É É muito muito importante. importante. Isso. Aí eu E coloquei aqui também. hum, Pode falar, pode falar. quando se refere ao CREAS, nós também atuamos, né? Encaminhando também, muitas vezes até ao Ministério Público, né? Para que se E resolva. a situação é Exato. verdade. Como a gente falou, deve haver a atuação do Ministério Público para que Sim, algo seja, né, situações que realmente só o Ministério Público pode intervir para tentar. ressignifique a vida desse idoso ou idosa. Isso. Existem situações em que a gente se depara que um idoso ele possui, sei, 5, 6 filhos, 7 filhos, e na maioria das vezes é apenas um, ou às vezes nenhum, que pode prestar esse auxílio, né? Então, o Ministério Público deve intervir para que algo seja feito. Se ele tem 6 filhos ou 5 filhos, porque não há um consenso para ajudar o pai ou a mãe, né? A gente muitas vezes verifica essa situação, né? Tem que responsabilizar a família, sim, para que esse idoso seja acolhido, É né? verdade. Com certeza. Com certeza. E mais uma vez eu destaco com relação a essa pandemia, o cuidado que tem que ser redobrado com o idoso, né? Principalmente quando ele resolveu morar sozinho, os filhos, cada um tem sua residência, né? Então os filhos têm que se preocupar, têm que ter esse cuidado, né? E É, agora mais que nunca redobrar essa atenção com o idoso, esse cuidado que deve ter, né? Principalmente exatamente. se for um idoso ativo, que ia na rua, fazia suas compras, ia ao banco, tem que ter esse cuidado. E isso cabe, primeiramente, à família, né, que é a base. A base, Entendeu? né? Esse cuidado fica difícil. No caso, eu acho que a família tem que se reunir e escolher uma pessoa a qual possa dar essa atenção ao Isso, idoso, né? isso. Fazendo suas compras, procurando saber todos os dias como o idoso está, né? Está sentindo Ligando, alguma coisa? exatamente, levando ao médico quando necessário, né? Para que esse idoso não se sinta solitário, sozinho, abandonado. Verdade, verdade. A importância também da saúde, né, nessa corrente, junto à Exatamente. saúde, né, Muito aos postos de saúde, para que possam verificar em loco, né, caso possível, né, bem se recorrer à ACS, né? isso, E exatamente, do exatamente, posto. E né, para muitos que caso seja verificado algum sintoma de alguma doença, que isso seja levado à saúde e aos filhos, para que possam ser tomadas as medidas cabíveis, né, com relação à saúde do muitos idoso. são analfabetos, não sabem administrar sua própria medicação, são hipertensos, são diabéticos, têm outras doenças. É muito Verdade, é verdade. importante que a família cuide, Com certeza, né? com certeza. Muito difícil. Às vezes, para a gente, é difícil Ajude. ministrar, quanto mais, às vezes, para um idoso, né? Que às vezes Sim. realmente tem muita dificuldade na leitura, quando sabem ler, né? Tem dificuldade na Posso leitura, dar um exemplo. claro. Eu mesma já fui em visita domiciliar, a qual eu encontrei muitas medicações numa mesa e a senhora a qual eu visitei, ela não sabia o que ia tomar, como tomar. O Então, ela perigo podia disso. tomar aquela medicação várias vezes, né? É verdade, é verdade. E se não houver realmente essa questão dos filhos, de como você falou, de ter pelo menos uma pessoa, né, de que a pessoa Exatamente. possa realmente prestar esse suporte, de ter esse cuidado com o idoso, de ir lá verificar a medicação, explicar como é que se toma, se possível, estar lá para que ele tome os remédios, Né? preparar, Existem tudo. cartinhas hoje que você já
pode separar a medicação, ele vai tomar várias vezes a mesma medicação e não sabe o que está tomando. Verdade, Tende a verdade. piorar, né? É verdade. Adoecer. Então, isso No lugar de melhorar, vai piorando. ter e até via óbito. É verdade, é verdade. E Assim, a gente, o usuário insulínico, ele não tem noção de como fazer sua insulina. Isso é muito muito importante. comum. Então, ou ele tende a crescer a glicemia, ou baixar demais. O controle é muito importante. Muito É, importante. Se não tiver esse controle, realmente, como você falou, né? Pode ter o pico, como também pode baixar muito e ser às vezes, até fatal. Né? fatal, exatamente. Às vezes até fatal, porque realmente não há o cuidado de estar Não, isso aí para ver se está certo, se a medicação está correta, se o horário está correto, a quantidade, principalmente, está correta. Então, tudo isso tem que ser verificado, com certeza. exato. Com certeza. Principalmente diante do aumento de idosos, né, que a gente está vendo que no É, Brasil, de 2018 para cá, essa população de idosos, ela que varia em torno de 28 a 30 milhões de idosos, tende a aumentar, tende até a dobrar a até quantidade de idosos. dobrar. Então, Nós somos um país, hoje, de idosos. A maioria, isso. né? Uhum. Tem que ter esse cuidado, tem que ter A esse cuidado. tendência é dobrar. Isso, Nesses isso, próximos anos, teremos muito mais idosos. verdade. Por isso a importância, eu repito, de instituições como o CREAS, né, que faz esse trabalho, né, Exatamente. de O que é de conversa. grande importância. É muito importante, é muito importante. Sim. Eu coloquei mais um ponto aqui com relação a atividades que podem ser desenvolvidas, né? A necessidade da criação dessas atividades para os idosos. Né? Como eu Sim, disse, principalmente com relação a idosos ativos, né? Em que podem até vir a desenvolver depressão, às vezes, como eu já verifiquei aqui, porque estão em casa sem fazer nada, não podem sair, não podem conversar com alguns amigos, tem que ficar em casa, às vezes, num período, como a gente está vendo aí, de questão de um ano ou mais de um ano nessa mais de um situação. ano, Bruno. Mais de um ano nessa situação. Então, realmente, tem que ser feita alguma atividade dentro da residência, né, para que o idoso possa, pelo menos, amenizar essa situação. É isso? É isso. Antes, Bruno, existia a academia da cidade, né? Existia a caminhada, né? Que eles faziam em grupo. Hoje, eles estão muito presos. Então, o que eu aconselharia é que eles individualmente andassem com o álcool gel, a máscara, se possível até 2 máscaras, e continuassem a fazer sua caminhada, né? Uhum. Chega em casa, tira aquela roupa, né? E toma o seu banho, se higienizam com álcool e entram e seguem, vida que segue. Né? Graças a Eles Deus. não estão privados totalmente de fazer algum exercício físico. Verdade. Porém, em grupo, nunca. Sempre individualmente. Uhum. É muito importante isso, realmente, é muito importante. E eu tinha até falado aqui com relação à vacina, né? Que, graças a Deus, já está começando a grande parte a ser vacinado, né? Tomando a segunda dose, boa parte ainda vai tomar a segunda dose, mas isso é muito importante. Não para deixar de ter os cuidados, que Não, ainda tem que ocorrer. A questão do uso da máscara, às vezes até duas, como você falou, do álcool em gel e principalmente do distanciamento social. Né? O cuidado, exatamente. se A for praticar alguma vacina atividade, não é isso? não quer dizer que estamos imunizados. De jeito, de Isso. forma alguma.
temos que tomar os cuidados necessários de antes, né? Até que, de fato, essa pandemia diminua. Isso, com Porque nós certeza. ainda não temos essa certeza absoluta que a vacina, de fato, imuniza. Ainda vai demorar um pouco para que boa parte da Sim, população seja imunizada, né? E os efeitos dessa vacina, né? A gente espera que exatamente. corra tudo bem, que realmente essa vacina possa ajudar, né, nesse combate à Sim, Covid-19, não é isso? E que exato. principalmente os idosos, né, que estão numa situação mais frágil, que requer mais cuidado, é isso? E é a importância da gente prestar essas informações sempre que ocorrer um atendimento, não é isso? Prestar Sim, sempre essa situação, informar a eles que eles devem ter o cuidado, né? Independente de ter alguém que cuida, ter um filho, de ter um parente que ajuda, mas dele mesmo ter o cuidado, do idoso sim. mesmo ter o cuidado ali, Se de prestar atenção. reconhecer enquanto doente, né, no início, e procurar uma UPA, uma casa, um hospital, para fazer o teste, para coibir os danos, né, Isso, é maiores. verdade. Com isso, Vera, eu acho que a gente pode encerrar, né, essa nossa conversa, é isso? Eu queria saber se você teria algo mais a colocar com relação a isso, com relação aos cuidados com idosos, aos idosos, né, com relação a essa sua experiência, que você tem uma vasta experiência, né, em atuação na defesa dos idosos. Você queria colocar mais alguma coisa com relação a isso? Eu queria pedir, Bruno, aos familiares, aos filhos, aos parentes, que fossem mais solícitos com seus idosos, né? Uma vez que eles já os criaram, deram amor, formaram, prestaram tanto cuidados. Eu queria pedir que esses filhos fossem mais solícitos, tivessem mais amor pelos seus idosos. Verdade, concordo com você. A família e os A amigos, a família é comunidade a base de tudo. é muito importante, o cuidado. Né? Com quem cuidou da gente durante tanto tempo, Tanto a gente. tempo, né? Isso, E isso. hoje precisa daquele cuidado que nos prestaram lá atrás. É verdade. O mínimo é retribuir tanto amor, tanto carinho que às vezes pai, mãe tiveram com seus filhos. Né? O mínimo que deve ser feito é retribuir todo o carinho. É isso? Exatamente. Que eles, mesmo na idade, com a idade avançada, continuam prestando os cuidados à família. É verdade, é verdade. Né? Porque de onde vem hoje a renda, a o maior número vem do idoso. Verdade. E muita, né, principalmente agora, né, que às vezes vem sustentando famílias, né, porque Exatamente. o único que tem uma renda no momento, uma renda fixa, né, no momento são os idosos, é verdade, São concordo os com você. idosos. Né? E os filhos, a maior parte desempregados. Então, os idosos, eles não deixam e eles fazem questão de, muitas vezes, quando chega uma denúncia, através do Disque 100, ou denúncia mesmo espontânea por um vizinho que vê e vem, e eles são muito autênticos quando eles dizem: eu não vou deixar minha família passar necessidade. Vê por tudo e ainda tem realmente esse carinho, esse cuidado com a família. Tem esse Verdade. cuidado, mesmo quando eles são desprezados, humilhados, detratados pela própria família. Vera, eu te agradeço muito. Eu que Muito obrigado. agradeço. Foi um bater esse papo com você. Eu quero fazer só alguns agradecimentos na nossa live de hoje.
que é feliz, aprimorando com suas. Irene Braga, Odirley Prado, nosso amigo aqui. Rosemary também, nossa amiga. Ao Anderson Lima. A Ana. A Secretaria de Assistência Social de Camaragibe. Ao CRAS Mangabeira. Acho que a Adri Pereira. Ao CREAS Potengi. Giza Prado. Carlos Ouro Preto. A Cândida Caroline. Ao CREAS Itaberaba. Maísa, a Cileide Mesquita, a Leisa Barbosa, Daniele Rodrigues, Igor Gomes, Linda Teixeira, Liliane Vieira, Júnior Agrinaldo, JM, Dena Mai Criações, Carol Oliveira, a Socorro, Socorrinho, nossa amiga, ao Craus, Marisa, a Mara Fontinelli e a todos os outros que nos prestigiam, né? Também eu quero agradecer e desejar muita saúde para todos e que Deus abençoe. Amém. E eu queria fazer também ao CREAS Pacatuba também, que está acompanhando aqui nossa live, e deixar mais uma vez o nosso contato, né, que é o 3090 9553 81 DDD, aqui do CREAS Flor do Camará, que fica na rua Telemaco Borba, número 247, no Timbi. Tá bom? Nosso e-mail é o creas.ceas@camaragibe.pe.gov.br. Nosso Instagram é @CREAS Flor do Camará. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. E agradeço mais uma vez a sua presença aqui, para esclarecer muita coisa. Obrigada. Em relação... Até a próxima. Tá bom, Vera? Obrigado. Se quiser.